ler o texto de Atos, capítulo 17, versículo de número 1 a seguir. Ouçam o que diz. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando, invadindo a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. E olha o que foi que eles disseram. Estes que têm transtornado, algumas traduções usam a expressão alvoroçado. Na minha tradução Revista Atualizada, e essa talvez seja a palavra que mais se aproxime do que de fato eles queriam falar a respeito do que estava acontecendo, a palavra transtornaram. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Agora, volte aí às páginas da sua Bíblia, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ver como que o que está refletindo aqui no capítulo de número 17 é exatamente uma promessa de Jesus a respeito da igreja, a respeito dos discípulos, a respeito da pregação do Evangelho, e o versículo 8 diz exatamente assim, palavras de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Eu não sei se vocês já pararam para se questionar, para se perguntar, qual foi o grande segredo da igreja primitiva? Qual foi o segredo da pregação de apóstolos semi-analfabetos? Porque é isto que a gente lê no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 13, a respeito de Pedro e João, que estavam perante o Sinédrio para darem explicações a respeito do coxo que havia sido curado na porta do templo chamado Formosa. Vocês conhecem bem essa história.
E o texto de Atos, capítulo 4, versículo de número 13, diz que os anciãos do Sinédrio, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Bom, aqui a gente já tem a resposta da pergunta que eu acabo de fazer. Qual o segredo da igreja primitiva? Qual o segredo de pregadores semi-analfabetos, iletrados, incultos? Qual o segredo de uma pequena comunidade cristã que, inicialmente, ela não tem mais do que 120 pessoas? Ela não congrega mais do que 120 crentes. Quando veio sobre eles o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas. Pregaram o Evangelho no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E essa igreja se levanta no poder do Espírito, pregando o Evangelho, num contexto absolutamente desfavorável a eles. Uma igreja que está num contexto absolutamente desfavorável. Não são bem vistos, nem benquistos pelos seus compatriotas judeus, que inclusive os acusam a respeito da mensagem que eles pregam do Nazareno, do carpinteiro de Nazaré, que há poucos dias daquele evento de Pentecostes havia sido espancado, torturado com requintes de crueldade, havia sido crucificado em uma cruz, e agora eles andam anunciando que esse homem está vivo, que ele ressuscitou. É uma igreja que não tem políticos ao seu dispor, é uma igreja que não tem o reconhecimento do Estado, é uma igreja que não tem louvores e nem aplausos do Império Romano, é uma igreja que está num contexto diferente do nosso, obviamente, porque eles estão há mais de 2000 anos antes de nós, sem nenhum recurso dos que nós temos hoje, os recursos que nós desfrutamos hoje da tecnologia, como aparelhagens de som sofisticadas para auxiliar na pregação, transmissões online, programas evangélicos no rádio, na televisão. Mas essa igreja, mesmo sem nenhum recurso dos que nós temos hoje, nesse ambiente da pós-modernidade, essa igreja sem os recursos dos meios de transportes que nós usufruímos deles hoje, que nos movem, nos locomovem de um lugar para outro, em questões de horas. Nós já saímos de um lugar e estamos em outro lugar, e pregamos, e vamos, e anunciamos o Evangelho. Essa igreja, sem nenhum desses recursos, em 50 anos, ouçam isso, em 50 anos, eles já haviam pregado o Evangelho para o mundo inteiro de sua época, em 50 anos. Vejam bem, eu não estou afirmando para vocês que essa igreja pregou o Evangelho em 50 anos para toda a cidade de Columbus. Eu não estou dizendo que eles pregaram o Evangelho em todos os Estados Unidos, eu estou dizendo que eles pregaram o Evangelho para o mundo inteiro de sua época. E é bem verdade que nós temos que fazer todas as considerações possíveis do que era o mundo conhecido lá no primeiro século. Mas o fato é que em 50 anos essa igreja pregou o Evangelho no mundo inteiro de sua época. Abalou as estruturas do Império Romano, colocou homens e mulheres de joelho, e agora alguém está alarmado e dizendo: não é possível, esses homens transtornaram o mundo, essa gente está alvoroçando o mundo, e chegaram também até aqui, chegaram também até nós. Bem, meus queridos irmãos, o que eu quero propor para a nossa reflexão aqui hoje à noite, para falarmos da natureza
do avivamento genuíno, quando falamos da natureza de alguma coisa, nós estamos falando da sua essência. A natureza é a definição da essência de alguma coisa, da essência de algo. A essência é o que é peculiar a algo, é o que distingue alguma coisa de outra, é o que determinada coisa tem que outras não têm. Isto é essência, isto é a natureza. É aquilo que faz com que algo seja o que de fato é. Portanto, a essência é o elemento peculiar, é algo distintivo, que faz com que este algo seja diferente dos demais e tenha características próprias. Então, quando nós queremos saber sobre a natureza do avivamento genuíno, quando nós queremos saber da natureza de um avivamento verdadeiro, nós queremos, sobretudo, identificar os elementos, distinguir, conhecer os elementos que, estando presentes, sabemos que está, de fato, acontecendo um verdadeiro avivamento. E estando ausentes, sabemos também, da mesma forma, que não há um avivamento verdadeiro. Então, já de início, eu quero provocar você aqui hoje à noite a aprender, a distinguir que há um avivamento que não é avivamento. Eu tenho pregado isso insistentemente no nosso país, no Brasil, e tenho dito que esse movimento evangélico brasileiro aflorado no Brasil, que é proclamado pelas mídias sociais, pelos programas evangélicos do rádio e da televisão como um avivamento, não é avivamento, isso não sinaliza avivamento. Então nós temos que tomar cuidado e prestarmos muita atenção para o que de fato define, o que de fato distingue, isso à luz da Bíblia e na história dos grandes avivamentos, o que de fato define, o que de fato distingue, o que de fato caracteriza um verdadeiro avivamento. Então, a minha pergunta hoje é: quais os elementos que definem um verdadeiro avivamento? Quais os elementos que definem um verdadeiro avivamento? Antes, vamos pensar aqui rapidamente que o grande evento de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é um marco na história da igreja e na história dos grandes avivamentos, que serve de modelo ao longo da história. O que acontece em Atos dos Apóstolos, o grande evento de Pentecostes em Atos dos Apóstolos, é um marco na história da igreja. Serve como parâmetro, serve como modelo, serve como diretriz ao longo da história dos grandes avivamentos que nós conhecemos, e também é modelo, é parâmetro, é diretriz para nós que hoje também queremos experimentar um verdadeiro, um pleno, um real, um legítimo avivamento nos nossos dias. Por exemplo, quando Pedro falou do que ocorreu na casa de Cornélio, quando Pedro, que foi pregar na casa de Cornélio, vocês conhecem esta passagem de Atos capítulo 10, ele esteve na casa de Cornélio, mas quando os judeus ficaram sabendo que ele esteve na casa de Cornélio, que ele esteve com gentios, ele foi chamado para prestar esclarecimentos. Que história é essa que você esteve com gentios? Que história é essa que você esteve lá com eles? E eu acho fundamental, quando Pedro, diante daqueles homens, ele traz uma palavra de esclarecimento, uma palavra de resposta, e a resposta de Pedro foi a seguinte: olha, o que aconteceu lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo que caiu sobre a casa de Cornélio, sobre ele, sua família, e sobre todos os que ali estavam, foi o mesmo Espírito que veio sobre nós em Pentecostes.
Como é que eu poderia resistir? Quem era eu? Perguntou Pedro. Quem era eu para resistir? O Espírito Santo, que foi o mesmo que operou lá em Pentecostes, foi o mesmo que veio sobre nós, também se manifestou na casa de Cornélio. Então ele cita essa experiência pentecostal como sendo a mesma coisa, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo que veio sobre eles na casa de Cornélio. Uma segunda coisa que eu quero destacar para vocês aqui hoje à noite, uma segunda coisa muito importante pensarmos, é que esse avivamento transbordou, o avivamento de Atos dos Apóstolos, que eu disse que serve como parâmetro e como modelo. Esse avivamento transbordou para fora das quatro paredes. Onde estavam aqueles irmãos? 120 aproximadamente. Eles estavam reunidos num cenáculo, um segundo andar de uma casa, era na verdade um quarto, apertado, diga-se de passagem. Estavam todos ali reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 1. Veja aí na sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo de número 1. O que diz? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles estão reunidos dentro de uma casa, eles estão assentados no mesmo lugar, e de repente o Espírito Santo vem e enche todo o ambiente, todo lugar onde eles estavam assentados. Versículo 3, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas eu disse aqui para vocês, minutos ou segundos atrás, que esse avivamento transbordou para fora das quatro paredes. Ou seja, o poder do Espírito Santo os empurrou para fora. O poder do Espírito Santo fez com que aqueles irmãos que estavam reunidos ali saíssem para fora. O clamor, o grito, a voz, o estrondo do Espírito Santo naquele lugar fez com que a cidade de Jerusalém inteira parasse. A cidade estava abarrotada de gente, estava acontecendo uma festa que era oficial no calendário judaico, a festa dos Pentecostes, e a cidade estava superlotada. De repente, a cidade inteira parou, e a atenção foi voltada para aquele pequeno lugar, para aquele cenáculo, onde estavam aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E vejam o que diz o versículo de número 5. Estavam habitantes, Atos capítulo 2, versículo 5. Estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, isso aqui é muito importante nós refletirmos aqui, porque muitas vezes nós temos caído na tentação, nós temos caído no erro de pensar que experimentar avivamento é fazer uma conferência, e nessa conferência, durante os dias ou as noites de conferência, a gente prega, a gente ora, a gente recebe o poder do Espírito Santo, a gente se enche, a gente se entusiasma, mas quando termina, fica tudo por aqui, e a gente fica só falando, foi uma benção, foi uma benção, foi uma benção, mas não sinaliza nada lá fora, não torna relevante os sinais e as evidências que nós, ora, afirmamos receber e experimentar aqui dentro das quatro paredes. O que é que está acontecendo aqui? Essa igreja foi, no seu início, é o marco do seu começo, é o marco do seu nascedouro. Na verdade, historicamente falando, nós afirmamos que a igreja nasceu no Calvário e foi inaugurada em Pentecostes, e é nesse momento que essa igreja é visitada pelo Espírito Santo, que a arranca
e a leva para fora. O poder do Espírito Santo os empurrou porta fora. Aquele grande barulho chamou a atenção de toda a cidade de Jerusalém. Foi um fenômeno pentecostal, capaz de contagiar, de influenciar e de atrair toda aquela multidão. Ou seja, a cidade inteira de Jerusalém parou diante de um grupo de homens e mulheres inflamados no poder do Espírito Santo e pregando a mensagem da cruz de Jesus Cristo. Mas a minha pergunta continua aqui. Quais são os elementos que definem um verdadeiro avivamento? Não sei se é possível melhorar o retorno aqui para mim, por favor, querido. Melhora para mim o retorno, por gentileza. Quais os elementos que definem um verdadeiro avivamento? Primeiro, é caracterizado por uma igreja que ora. O primeiro elemento que eu quero destacar aqui, que caracteriza um legítimo, um genuíno, um verdadeiro avivamento, é uma igreja que ora. É caracterizado por uma igreja que ora. Queridos irmãos e irmãs que ouvem a voz deste simples pregador hoje à noite, a oração sempre precede o verdadeiro avivamento. Em toda a história da igreja primitiva e no ministério apostólico, tanto na história da igreja primitiva como do ministério apostólico, a oração sempre é destaque. Eu não sei se vocês já leram o livro de Atos inteiro. Não sei quantos leram o livro de Atos inteiro. E se você já leu o livro de Atos inteiro, não sei se você já teve a curiosidade de marcar todos os textos que falam, que mencionam a igreja em oração, os apóstolos em oração, os pregadores em oração. Quer dizer, a história da igreja primitiva e o ministério apostólico é marcado por oração. A oração é sempre destaque em toda a sua história e em toda a sua relação com a pregação e com Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz o texto que todos estes perseveravam em oração. Em Atos capítulo 1, versículo 24, diz que eles oraram pela escolha de Matias no colegiado apostólico no lugar de Judas. Em Atos capítulo 2, nós temos que eles estavam em oração até que veio o Espírito Santo sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na oração. Em Atos capítulo 3, diz que Pedro e João subiram juntos para a oração da hora nona. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 24 a 31, diz que a igreja estava em oração. Em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, diz que Estevão orou quando estava sendo apedrejado. Atos capítulo 7, versículo 59 e o versículo de número 60. Em Atos capítulo 8, versículo de número 15, diz que Pedro e João oravam ou oraram por batismo no Espírito Santo na cidade de Samaria. Em Atos capítulo 9, versículo 11, diz que Saulo estava orando enquanto o Senhor mostrava uma visão para Ananias a seu respeito. Em Atos capítulo 10, versículo de número 4, diz que o anjo anunciou a Cornélio que suas orações tinham subido diante de Deus. Em Atos capítulo 12, versículo 5, a igreja fazia contínua oração por Pedro que estava na prisão. Em Atos capítulo 12, versículo de número 12, diz que muitas pessoas estavam congregadas na casa de Maria, a mãe de João, e ali eles oravam. Em Atos capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz que a igreja orou para enviar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Em Atos capítulo de número 16, versículo de número 13, o texto diz que Paulo e os seus companheiros chegaram em um lugar de oração em Filipos, na cidade de Filipos. Em Atos capítulo 16, versículo de número 16, mais uma vez diz que Paulo e os seus companheiros saíram para um lugar de oração. Em Atos capítulo de número 16, versículo de número 25, diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores no cárcere
meia-noite, até que veio um terremoto e moveu com as estruturas e com os alicerces daquele cárcere. Meu irmão, minha irmã, moço e moça que me ouve hoje à noite, eu não tenho dúvidas, se nós não estivermos dispostos a orar, nós não veremos um avivamento verdadeiro em nosso tempo. Ou nós nos voltamos de verdade para a oração, ou então a igreja no mundo inteiro está longe de experimentar um verdadeiro avivamento. E eu louvei o nome do Senhor por